Você sabia que às vezes 2 ou 3 palavras são suficientes para nos preocupar e nos angustiar? Pense sobre as seguintes frases: guerra declarada, inflação em alta, alerta de tempestade, reparos no carro, problemas familiares, biópsia positiva, dinheiro acabando, pressão no trabalho, profundos arrependimentos. Mas há uma resposta de 3 palavras para cada uma dessas preocupações. O céu reina. Nosso ouvinte Carrie aplica isso da seguinte maneira: então, se o céu reina, eu tenho esperança. Mesmo quando parece que Deus não está agindo, eu sei que Ele ainda está trabalhando e eu estou segura. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Essas 3 palavras, o céu reina, compõem o título da nossa série atual. E o céu reina é uma frase encontrada no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Nas últimas semanas, Nancy tem nos conduzido capítulo por capítulo no livro de Daniel. Ela tem nos ajudado a reconhecer esses lembretes de que Deus está completamente no controle de todos os detalhes, mesmo quando envolve um governo ímpio liderado por um megalomaníaco. Se você precisa procurar o significado dessa palavra, eu vou te dizer: significa rei louco. Portanto, se você está apenas sintonizando agora e perdeu os episódios anteriores, poderá acessá-los no aplicativo do Revive Our Hearts e acessar o Aviva Nossos Corações em português, ou visitar o nosso site www.avivanossoscoracões.com. Acesse o podcast Aviva Nossos Corações e clique na série O Céu Reina, vendo a soberania de Deus no livro de Daniel. Quando Nancy gravou esta série, ela estava acompanhada por um grupo de mulheres, a nossa plateia no estúdio. E hoje vamos ouvir algumas das maneiras como elas estão aplicando a verdade de que o céu reina em nossas vidas. Vamos começar com Linda. Fiquei muito animada de relacionar as coisas que Daniel enfrentou com o que está acontecendo hoje. Pude assim me concentrar no Senhor e confiar que Ele está no comando de tudo. Isso é bem legal. Quantas vezes Jesus disse nos evangelhos: vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é o que Daniel fez? Ele vigiou e orou. Ele vigiou e orou. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando caímos no lodo e na tentação deste mundo, provavelmente é porque não vigiamos e oramos. Daniel era alguém com um testemunho incrível, um caráter honroso, do início ao fim. Ele não era perfeito, mas era um homem que vigiava e orava. Para que nós, o povo de Deus, sejamos fortes, corajosos, puros e permaneçamos firmes por Ele contra a maré crescente do mal em nossos dias, teremos que ser pessoas que vigiam e oram. Há perigos por toda parte ao nosso redor, mas o céu reina. Não esqueça disso. Karen? Estou aqui me perguntando por que vemos essas visões repetidas em diferentes perspectivas. Visões na imagem de Nabucodonosor e agora vemos essa besta? Isso me surpreende, se você não entendeu da primeira vez, então estou te dando essa outra visão? Como você entende isso? Eu não sei por quê, além de que Deus aparentemente soubesse que precisávamos disso. Daniel precisava e nós precisamos dessa ênfase. É interessante. Na verdade, temos algumas repetições várias vezes ao longo do livro de Daniel. E bem, eu vou te dizer, tenho mergulhado nisso, revirado o livro e pensado, o que isso significa? E o que o próprio texto nos diz o que significa? Antes de olharmos para o que os outros comentaristas dizem que significa. Muitas dúvidas são desvendadas pelo próprio texto, mas diferentes imagens, diferentes visões. Alguém disse assim: quando Deus diz algo, é verdade. Quando Ele repete, você precisa prestar muita atenção. Quando Ele diz pela terceira vez, é o nosso superlativo: santo, santo, santo. E talvez a ênfase seja aqui o que precisamos. Não podemos confundir a imagem de que reinos surgem, reinos caem, eles se levantam, eles caem, o domínio lhes é dado e o domínio lhes é retirado. E então virá esse Rei dos Reis que reinará para sempre.
E eu, pelo menos, fico feliz, conforme tenho meditado em Daniel nas últimas semanas. Fico feliz que Deus tenha repetido. Porque cada vez que leio e me esforço para entender esses textos, me dá um sentido um pouco mais claro, não completamente claro, mas um pouco mais claro da mensagem. Isso me dá ainda mais confiança na mensagem e calma diante dos reis. Eu não sou formada em história, muitas dessas datas e reis. Por que nos importamos com a Babilônia, Medos, Persas, Gregos e Roma? O que isso tem a ver conosco? Mas, à medida que estamos mergulhando nesse texto, percebemos que tem muito a ver conosco, porque as mesmas coisas estão acontecendo hoje. Poderíamos falar sobre a queda do Muro de Berlim e o fim do comunismo, o surgimento da Europa Oriental e o crescimento do comunismo na China, o surgimento de poderes e ideologias malignas em nosso mundo hoje. Em vez de ficarmos indignadas, encontramos conforto ao perceber que o céu reina. Tudo isso tem um final agendado. Nada disso vai durar para sempre. O Rei dos Reis, aquela grande pedra, a rocha, Jesus Cristo, virá. A estátua será destruída. Todos os reinos dos homens desaparecerão, cairão sob o juízo de Deus. Eu sei que estou me repetindo, mas, assim como Deus repetiu para Daniel, isso é o que precisamos repetir para nós mesmas. Às vezes ficamos presas à agitação, às tensões, às batalhas e ao medo e começamos a respirar ofegante. E você pode pensar, que notícia terrível, isso é horrível. Mas é como eu disse ao Robert, o livro de Daniel é muito melhor do que as notícias. Ele conforta o coração e o encoraja. Certamente há momentos em que é aterrorizante, porque percebemos que tempos difíceis estão chegando, tempos ainda mais difíceis. As notícias podem realmente nos deixar com o coração apertado e desorientadas. Mas então, levantamos nossos olhos acima de toda a confusão, acima de todo o caos e dizemos: o céu reina. O céu reina. E isso não significa que você tem tudo claro e resolvido. Isso não significa que você não tem dilemas ou que sabe como servir melhor neste mundo da mesma forma que Daniel voltou e serviu no palácio do rei. Existem decisões difíceis que precisamos tomar. Haverá momentos em que discordaremos sobre como fazer isso da melhor forma. Penso nos últimos anos de tanta polarização política em nosso país e em relação a muitas coisas relacionadas à pandemia, mesmo dentro de nossas igrejas, e como estamos brigando com as pessoas erradas. Por que estamos transformando o núcleo e o coração de nosso debate entre dois partidos políticos diferentes? Tudo isso é tão secundário. Eu não estou dizendo que não importa de forma alguma. Só estou dizendo que não importa tanto quanto você pensaria, considerando o comportamento de muitos cristãos nas redes sociais. Temos que levantar os olhos e obter uma compreensão abrangente da situação. Estar informadas é essencial. Não devemos vaguear em um estado de confusão ou falta de consciência. Precisamos ser ativas, precisamos ser cidadãs contribuintes, precisamos ser boas cidadãs no reino da terra, mas nossa lealdade não está aqui. Nossa esperança está no Senhor e nossa esperança está em seu reinado e em sua soberania. Alguém mais gostaria de compartilhar? Sherry? Fiquei impactada com a seguinte pergunta: se Deus enviasse suas respostas à Terra em resposta às minhas orações, como seria esse mundo? Isso foi um grande alerta para mim, para orar além das minhas fronteiras limitadas. Sim, isso foi o que continuou ecoando no meu coração nesta semana, quando vejo Daniel se envolvendo com Deus. Na maior parte, ele não sabia o que estava acontecendo. Era um mistério para ele. Havia tanto que ele não entendia. Mas ele sabia o suficiente sobre Deus,
Sabia que o céu reina, que Deus é poderoso, que Deus é justo, que Deus é compassivo, que Deus é perdoador. Vemos tudo isso em sua oração. Ele sabia que, se o céu reina, é para lá que precisava ir, para obter o que precisava. Ele sabia que os reis que ele serviu tão fielmente, como um cidadão daquele mundo, ele era um exilado na Babilônia e ele serviu fielmente aquele reino. Mas ele sabia que a sua esperança não estava ali. Ele não encontraria as respostas nesse reinado humano. Ele sabia que para fazer o que Deus o colocou aqui na terra para fazer, ele tinha que se ajoelhar e orar. Ele fez isso 3 vezes ao dia. Ele o fez em momentos de crise. Ele o fez às vezes por períodos estendidos em que mal conseguia comer e a comida não importava. A oração importava. E ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Hoje entendemos um pouco mais porque estamos lendo este texto agora revelando o que Deus estava fazendo por meio das orações de Daniel. Mas quando o anjo diz, "Eu vim por causa de suas orações", me fez pensar, quais orações que eu não orei e que se tivesse orado, Deus poderia ter enviado uma resposta para este mundo de maneira sobrenatural? Uau! Nós não estamos aqui para enrolar. Isso não significa que todos os dias viveremos como Daniel naqueles 21 dias. Um período intenso de oração, jejum e lamento. Foi um período de 3 semanas. Não era assim todos os dias. Você não pode viver sob esse tipo de fardo todos os dias de sua vida. Mas quando Deus coloca um peso sobre nós, quando Ele nos mostra algo em sua palavra, Daniel estava lendo uma profecia de Jeremias. Ele vê que Deus disse que vai fazer algo. Então, o que ele faz? Ele ora. E o fato de termos o livro de Daniel hoje e essas profecias é, em parte, porque Daniel orou e capturou o que Deus lhe disse. Então, aquilo não foi apenas para ele, não foi apenas para o seu povo naquele tempo. Foi para um dia que ele não viveria para ver. Sim, nossas orações hoje são para nós, nossas famílias e nosso mundo. Mas elas podem ser para um período de centenas ou milhares de anos depois, um dia que não viveremos para ver. Deus está sempre trabalhando, ouvindo e enviando respostas para essas orações. Sim, há uma batalha acontecendo na esfera espiritual. Daniel não sabia de nada disso. Naqueles 21 dias, como príncipe da Pérsia, estava se opondo às suas orações. Às vezes, nossas orações parecem estar sendo confrontadas e não sabemos por quê. E talvez não saberemos porque até vermos ao Senhor. O Senhor provavelmente não enviará um anjo para nos revelar o que Ele revelou a Daniel antes da conclusão destas palavras verdadeiras. Mas, de alguma forma misteriosa, mais importante, essas realidades estão acontecendo. E nossas orações fazem parte do que Deus decretou sobre como Ele realiza a sua obra aqui na Terra. Debbie, o que você gostaria de compartilhar? Amo as 3 palavras, o céu reina, e como elas influenciaram minha vida desde que ouvi você ensinar sobre isso há mais de 1 ano. É como o topo de uma pirâmide, e como você disse, tudo o que isso significa. É apenas a ponta do iceberg, mas sei o que isso significa, e Deus tem me dado sua paz de que não estou no controle. O céu reina. Recentemente, nosso carro foi arrombado e minha bolsa, meu telefone, minha chave de casa, a chave do carro, tudo foi roubado. Imediatamente, meu coração começou a se comunicar com Deus. Está tudo bem. Tu estás no controle. O Senhor é o meu tudo. Isso não é nada. São problemas leves e momentâneos. Como você nos ensinou, apenas aconselhei meu coração com a verdade. E eu estava nesse oásis de paz que excede todo o entendimento.
E não para minha glória, mas eu senti como se Deus estivesse me mostrando que o trabalho árduo de me manter firme na palavra e deixá-la permear meu coração dia após dia não é em vão. E então, quando aconteceu uma crise, tive esse testemunho de que, Deus, Tu és suficiente, Tu és a minha única esperança. Meus filhos adultos estavam lá, meus netos e meu marido. E pude dar este testemunho de que Deus está no controle e eu confio nele. E então, como você também disse, qualquer coisa que nos faça precisar de Deus é uma bênção. E pude compartilhar minha história. Tive essa crise e olha o que Deus fez. Veja como Ele me sustentou. Portanto, agradeci a Deus pela crise, porque ela me mostrou minha necessidade dele e em seguida buscá-lo. Um tempo depois pensei, ok, você está no caminho certo. Continue fazendo o que está fazendo e permaneça conectada. É aí que a teologia sólida faz a diferença. O que Debbie acabou de compartilhar demonstra como a teologia correta é importante. É importante conhecer a Deus, saber como Ele é e conhecer a Sua palavra, ter a certeza das seguintes verdades. Tudo que me faz precisar de Deus é uma bênção. Deus está em seu trono. O céu reina. Se inserirmos essas verdades profundamente nos cantos e recantos de nossos corações e mentes, se estivermos aconselhando nossos corações com essa verdade, quando não estamos em crise, então quando a crise chegar, esse será o nosso paradigma. Essa será a nossa reação reflexiva. Seremos lembradas de que o céu reina, que Deus está em seu trono. Sim, isso é algo que me faz precisar de Deus. É uma situação horrível, mas se me faz precisar de Deus, é uma bênção. E se aconselharmos nossos corações com esse tipo de teologia sólida, bíblica e centrada em Deus quando as coisas estão indo bem, então, quando as coisas não vão bem, ou quando estamos sobrecarregadas ou preocupadas, não seremos abaladas. Podemos, assim, carregar o fardo umas das outras. Essa é uma promessa inabalável e uma verdade da palavra de Deus. Na verdade, gostaria de dedicar alguns minutos aqui e gostaria de ouvir o que vocês acham sobre isso. Se realmente acreditamos que o céu reina, se o céu realmente reina, que diferença isso faz? Qual é o "e daí" disso tudo? Se o céu reina, se Deus está em seu trono, se não há partido político que reine, se reis e primeiros ministros e presidentes não são supremos, se as circunstâncias não são supremas, se Deus reina, o que isso significa para nós? Talvez você queira compartilhar uma situação específica ou algo de forma geral, mas que diferença isso faz em nossas vidas se realmente acreditamos que o céu reina? Carrie? Se Deus realmente está próximo e o céu realmente reina, então estamos seguras. O reino de Deus está aqui. Estamos seguras, aconteça o que acontecer. Não importa se nossas circunstâncias mudam, ou as coisas se tornam mais difíceis, ou se realmente sofremos perseguição. Ainda estamos seguras. Estamos seguras em Suas mãos. Ele está bem aqui conosco. Podemos orar cobertas de paz em vez de medo. E podemos acreditar que aqueles que ainda não conhecem, o Senhor ainda pode ter um plano para suas vidas, mesmo que talvez tenhamos perdido a esperança. Amém. Isso é tremendo, Carrie. Eu sei que você tem um coração pela igreja perseguida. Então, quando dizemos, se o céu reina, isso significa que estamos seguras, como isso se encaixa com o fato de que às vezes há perseguição? Existem cristãos que perdem a vida e são prejudicados. Então, como podemos dizer que estamos seguras e ao mesmo tempo sabemos que há perseguição e coisas prejudiciais são feitas aos cristãos? Sim, é verdade, Nancy. Eu estava lendo um livro na semana passada chamado Mulheres que Arriscam. São histórias de mulheres cristãs de origem muçulmana e conheceram Jesus, escrito por Tom e Joanne Doyle.
Uma das histórias era sobre uma mulher de origem muçulmana e seus filhos. Ela havia se convertido, mas o marido, na verdade, faz parte do Hamas e está em conflito no local onde estão vivendo. Eles estão em perigo, mas ela está cercando-os, como Deus faz conosco, como uma galinha faria com seus pintinhos. Ela está cantando e orando por eles e lembrando que eles não estão sozinhos. Eles não estavam seguros fisicamente. Suas vidas estão em perigo. Se quem ela é e quem ela está seguindo se tornar público em sua família, ela provavelmente pagará com a vida. E, no entanto, ela está segura, ainda assim, a paz no meio da tempestade. Porque esta vida não é tudo. Amém. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Sim. Então Jesus disse em Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Portanto, para aqueles que pertencem a Deus, há uma segurança eterna que temos em Cristo. Ele é o nosso refúgio. Estamos seguras. Portanto, é por isso que podemos ter uma perspectiva diferente sobre coisas prejudiciais e dolorosas que podem acontecer e acontecem neste mundo caído e pecaminoso, tanto para nós como para aqueles que amamos. E podemos dizer, em Cristo somos eternamente seguras. Este é o resultado da fé inabalável de que o céu realmente reina. Alguém mais? Se você acredita que o céu reina, que diferença isso faz? Kim? Bem, pensando nos meus filhos adolescentes e preocupando-me, ambos os meus filhos conhecem o Senhor e, até onde eu sei, acredito que estão o seguindo. Eles têm passado por grandes provações e algumas experiências devastadoras que me fazem pensar: será que vamos conseguir passar por mais essa? Mas, ao mesmo tempo, confio em Deus. Afinal de contas, foi Ele quem os criou. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. E assim, Ele tem um propósito e um plano para eles. E mesmo que eu seja a mãe deles e sou extremamente imperfeita e às vezes penso que outras pessoas fariam um trabalho muito melhor com eles do que eu, só tenho que me lembrar de que Deus está, em última instância, no controle. Ele escolheu me abençoar com meus filhos, conhecendo todas as minhas falhas e sabendo que eu ia falhar em muitas ocasiões. Ele ainda está no controle e Ele reina, e sua vontade será feita na vida deles. Não sou mãe, mas eu conheço muitas mães. Parece-me que, para um pai ou uma mãe acreditar que o céu reina, pode ser uma coisa realmente libertadora. Essa verdade pode libertá-los do medo. Nossos filhos estão crescendo em um mundo maluco. O que eles estão sendo ensinados desde a primeira infância hoje em dia é tão contrário a esta palavra da verdade. Então, é natural que haja medos. E se eles abraçarem o que o mundo gosta, em vez da verdade? Mas, quando você tem a convicção, eu não estou no controle, Deus está. Isso é um presente. Isso impede que os pais criem seus filhos baseados no medo. É essa certeza que a capacita a direcionar seus filhos para Deus e orar para que o temor do Senhor e a graça de Cristo envolvam seus filhos, para que eles vejam Cristo como a pérola de grande valor, o tesouro supremo e insuperável. Você ora de forma diferente por seus filhos. Você age de forma diferente em relação a seus filhos. Se você acredita que está no controle, sua tendência será controlar demais, manipular. E a motivação de suas atitudes em relação a eles será movida pelo medo e não pela confiança no Senhor. Quando a sua confiança é que não apenas Deus está escrevendo a sua própria história,
Mas Ele também está escrevendo a história de seus filhos, que eles são preciosos para o Senhor e que eles são muito amados por Deus. Então, você está consagrando seus filhos ao Senhor, não apenas quando são bebês, mas por toda a vida deles. Você pode assim continuamente dizer: Senhor, eles são teus. Eles são teus. Estou aqui para encorajá-los, para apontá-los para ti, para viver o Evangelho, para demonstrar através da minha vida que tu és real e que és digno de ser confiado e amado. Mas não estou aqui para comandar as vidas deles. Somente tu podes fazer isso. A pressão não está em mim para levar aqueles que amo a crer em Cristo, para convencê-los a acreditar, para convencê-los a se arrepender de seus pecados. Sim, nos envolvemos e sim, dizemos coisas que precisam ser ditas, mas a pressão não está em mim ou na minha comunicação da verdade para mudar os corações das pessoas. Eu não posso mudar o coração de ninguém de qualquer maneira, mas eu posso orar. E posso viver uma vida que demonstra que as promessas de Deus são verdadeiras e que Ele é bom e fiel. Eles podem ver a minha reação quando estou sob pressão. Eles podem me ver quando falho e obtenho perdão. Podem ver a misericórdia de Deus quando eu peco. É libertador quando entendo que não depende de mim mudar o coração deles ou mudar a mente deles. Essa verdade pode ser aplicada em todas as fases dos nossos filhos. Quando são crianças pequenas ou quando estão em idade escolar, quando são adolescentes ou com filhos adultos. Estou pensando aqui em pais que eu conheço que abriram seus corações para mim sobre coisas pelas quais seus filhos estavam passando e me perguntavam: o que eu faço? Muitas vezes situações perturbadoras, difíceis. Claro que situações difíceis com seus filhos terão um impacto em sua vida, mas há uma maneira diferente, uma perspectiva diferente de lidar com isso quando declaramos: não depende de mim. Não depende de mim. Eu não sou Deus. Eu não posso mudar aquela pessoa. Eu não posso mudar aquela situação. Eu não posso mudar este país. Eu não posso mudar a loucura que está acontecendo em nosso mundo. Mas eu posso andar com Deus. Eu posso orar. Eu posso viver como sua filha, alguém cujo coração está firmado no céu, mas os pés estão aqui na terra. Eu posso viver como uma filha de Deus, trazendo o reino de Deus para esta terra. Mas eu não posso mudar o coração de ninguém. Eu não posso mudar minhas circunstâncias. Eu posso viver em paz, mesmo quando não posso ver o resultado final, quando não posso ver como as coisas vão terminar. Mesmo quando parece que as coisas vão terminar terrivelmente, eu posso confiar que Deus está no controle. Ele é bom. Ele sabe o que está fazendo. E eu digo: Senhor, se isso é para a tua glória, que assim seja. Eu confio isso a ti. Esta é uma maneira diferente de olhar para toda a vida, mas acho que é algo que temos que nos lembrar constantemente. Eu não sou Deus. Eu não estou no comando. Nem esta pessoa em determinado cargo político que governa esta nação ou que fez aquelas leis. Essas pessoas também não são Deus. Veja, Daniel nunca se subjugou a Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Ele os respeitava e os servia como monarcas e reis terrenos e imperadores, mas ele nunca lhes conferiu o poder que pertence apenas a Deus. Em última instância, Daniel sabia que eles não estavam no comando. Acho que esse é um dos problemas em nosso mundo hoje. Olhamos para quem parece estar no comando, as pessoas que pensam que estão no comando, ou as pessoas que votamos e colocamos no comando e pensamos:
Uau, que desastre! Não importa qual seja a sua opinião política, sempre vai ter alguém pensando que o que está acontecendo é um desastre. Mas quando você se dá conta que essas pessoas não são eternas, vimos em Daniel que os reis vêm e vão, os reinos vêm e vão, eles não são eternos. Deus é eterno. Ele está em seu trono, Ele reina, Ele pode ser confiado. Então, tanto para assuntos mundiais em nível de nações e reinos, como assuntos pessoais, crianças, adolescentes, jovens adultos, crises do dia a dia, precisamos desenvolver esse tipo de reação automática de confiar em Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Tenho certeza que estão acontecendo algumas coisas em suas vidas que são realmente difíceis de confiar em Deus. Eu sei que há situações dolorosas, perdas, feridas, há relacionamentos destruídos, medos. Há boas razões para a ansiedade. E se você não tem nada acontecendo em sua própria vida que a deixa ansiosa, basta ler as notícias e você encontrará muitos motivos que podem deixá-la ansiosa e deprimida, que é como muitas pessoas no mundo estão se sentindo hoje. Muitas mulheres cristãs estão ansiosas e deprimidas. Eu entendo. Mas não há motivo para que a ansiedade e a depressão controlem nossas vidas, se realmente acreditarmos que o céu reina. Claro, pode haver maneiras e meios, etapas que precisamos tomar para nos ajudar a lidar com isso. Não estou dizendo que você simplesmente diga, o céu reina, e de repente seus problemas desaparecem. Não estou falando que seus problemas vão desaparecer de jeito nenhum. Daniel viveu em um mundo repleto de problemas, impérios horríveis, perseguição horrível contra o povo judeu. Mas Daniel tinha essa certeza, essa perspectiva, uma forma diferente de não olhar ao seu redor. Ele não estava olhando ao seu redor, ele estava olhando para o alto e vendo aquele homem vestido de linho, aquela visita pré-encarnada de Jesus Cristo. E ele ora e sabe que Deus está sentado em seu trono, que o reino de Deus é eterno e que todos esses reinos serão desfeitos. Todos esses príncipes e pessoas que pensam que controlam tudo, seu chefe, isso ou aquilo, não serão eternos. Deus é eterno, Ele reina, Ele governa. Portanto, devemos desenvolver uma reação de aconselhar nossos corações de acordo com a verdade. Já testemunhei algumas de vocês nesta sala não apenas sobreviver, mas prosperar em meio a algumas circunstâncias de vida extremamente difíceis, alguns casamentos super difíceis, algumas perdas realmente difíceis. Tenho visto vocês demonstrarem a beleza e o poder da realidade de que o céu reina. Isso não torna as coisas fáceis. Isso não significa que você é feliz e despreocupada. Isso não acaba com as lágrimas. As lágrimas não cessarão até que estejamos com o Senhor. Então sim, você chora. Várias vezes no livro de Daniel o vemos fraco, vacilando, tremendo. Acreditar no fato de que o céu reina não significa que você não tenha sentimentos, que você nunca sente terror ou tremores. Você sente. Mas os seus sentimentos estão ligados à bondade de Deus, à grandeza de Deus, à glória de Deus, às promessas de Deus e a esta palavra da verdade. Daniel não podia segurar a Bíblia em suas mãos, nós podemos. Estamos ligadas a ela. Nos firmemos na verdade. O céu reina. O céu reina. Eu sei que muitas vezes não parece, que não conseguimos sentir isso, mas é verdade. O céu realmente reina e isso lhe dará esperança, uma esperança inabalável em meio a situações extremamente difíceis. Amém!
Esta é Nancy DeMoss Wolgemuth em uma conversa com mulheres em nosso estúdio. Estamos estudando o livro de Daniel e como ele nos lembra de que o céu reina, que é apenas outra maneira de dizer que Deus reina. O Deus dos céus está sempre reinando. Essa verdade fez diferença em sua vida? Quando as circunstâncias difíceis surgem, você confia no plano de Deus? Ou você fica ansiosa e preocupada? Se você for como eu, nem sempre reage perfeitamente. É por isso que o livro da Nancy, O Céu Reina, pode ser muito útil para reforçar este lembrete. É sobre confiar em Deus nos momentos bons e não tão bons. Acesse nosso site www.avivanossoscoracóis.com e faça sua encomenda agora mesmo. É fácil ter medo quando as coisas não vão do jeito que você planejou. Mas se você vai ter medo, precisa ter o tipo certo de medo. E esse é o temor do Senhor. Nancy nos dirá mais sobre isso amanhã, quando estudaremos o capítulo 11 de Daniel. Para ajudá-la a se contextualizar e se preparar para o ensino de amanhã, que tal ler ou reler os capítulos 10 a 12 de Daniel e orar para que o Senhor lhe dê entendimento e você possa fazer suas anotações com vislumbre de O Céu Reina. Então, aguardo você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.